Você acabou de receber o seu salário e o dinheiro já acabou? Nem chegou nem perto do final do mês? Você fez aquela conta de cabeça que iria sobrar aquela graninha no final do mês? Pagou o aluguel, as contas, a casa, pagou o cartão de crédito e opa! Ainda tem um trocadinho aqui, bora ali comprar um par de sapato novo ou ir a um restaurante. E quando você percebe, o dinheiro acabou e ainda faltam 15 dias para terminar o mês. Mas não tem problema, aí você vai ao shopping, usa o cartão de crédito para fazer mais uma dívidazinha, comprar aquela roupa. Afinal, tem uma festa nesse final de semana, eu não posso de nenhuma maneira repetir as minhas roupas, então posso gastar só mais um pouquinho. Mas mês que vem eu vejo como isso vai ali se enquadrar no meu orçamento. Mais uma dívida que eu vou acumular para o futuro. Mas mês que vem eu dou um jeito, pode ter certeza. É só mais uma dívidazinha pequenininha. Se identificou? Meu nome é Vinícius e eu sou especialista em finanças e comportamento humano. Hoje nós vamos falar sobre o que você deve fazer quando receber o seu salário. Dá um like nesse vídeo, se inscreve nesse canal para que esse conteúdo seja espalhado para mais pessoas que também precisam fazer como você, se organizar melhor financeiramente. E essa informação vai ser disseminada para muito mais pessoas. E por aqui eu vou soltar sempre conteúdo que vai te ajudar a lidar melhor com o seu dinheiro e, claro, você aprender a investir. Pode parecer algo bem banal, mas o que fazer quando você recebeu o seu salário? Tem muitas pessoas que não sabem o que fazer, tanto que depois de 2 ou 3 dias já não tem mais nenhuma grana. Quando se trata do dia de pagamento, é exatamente isso que acontece com brasileiros e é difícil saber exatamente o porquê. Nesse vídeo eu vou te mostrar 4 passos simples para você fazer assim que você receber seu salário. Com certeza vai fazer você administrar melhor o seu dinheiro e não ficar com aquela sensação de que você tem um dinheiro que não deu para absolutamente nada. E dessas 4 coisas, a primeira que você tem que fazer é a organização da sua base financeira. O que é a sua base financeira? Seu aluguel, sua moradia, sua alimentação, os seus custos essenciais, como por exemplo energia, internet, água. Isso aqui é parte principal que você precisa organizar direto. Mas e por que as pessoas acham que dá tanto trabalho organizar a vida financeira? E essa bagunça financeira na nossa vida acontece porque nós temos preguiça de parar um tempinho. Fala a verdade, é preguiça de parar uma horinha para pensar na organização financeira. E isso pode estar acontecendo com o seu dinheiro, só que você nem percebe que toda a falta de dinheiro que tem, na maior parte dos casos, se diz respeito à organização que está basicamente inadequada. As pessoas usam uma espécie de contabilidade mental. O que seria essa contabilidade mental? Elas imaginam o que vão fazer, fazem uma contabilidade, 1 mais 2, a conta de luz, aluguel, um sapato novo, e acham que o dinheiro vai simplesmente sobrar. Por exemplo, a pessoa pensa que vou ganhar 2.900 e 1.000 eu gasto com aluguel, 900 eu gasto com comida e outras coisas, e R$1.000 sobra para pagar aquelas continhas da casa e também o cartão de crédito. Essa é a verdadeira matemática financeira que os brasileiros têm. Pelo jeito é muito exata, tudo mentalmente. Por isso que quando pegam o dinheiro, o achismo faz com que as pessoas gastem tudo num piscar de olhos. Quando você mentaliza, ao invés de anotar o que você precisa fazer com aquele orçamento mensal, existe uma diferença gigante da realidade e do que você pensou. E essa diferença vai te deixar num abismo financeiro. Mas eu tenho uma boa notícia para você. A solução para isso é muito simples. Crie uma planilha de Excel bem básica e anota todas as suas despesas. Eu vou fazer o seguinte, para te ajudar, eu vou colocar aqui embaixo na descrição uma planilha para você fazer um download, mas é muito simples. A ideia é que não seja nada difícil e complicado de você fazer, mas é algo que você vai fazer tanto de forma rápida e direto no celular. Se você quiser dar um passo a mais, existem vários aplicativos que podem fazer isso de maneira muito legal, como Minhas Economias, o Guia Bolso e o Mobi.
Mobilis. Esses são aplicativos muito interessantes que vão inclusive te mostrar gráficos de como foram os seus gastos. Mas o que eu recomendo para você, para começar bem simples, pode usar a planilha e depois você começa a usar o aplicativo. O importante é você começar. É sério, eu não sei porque as pessoas não fazem isso. Principalmente as pessoas que têm menos dinheiro, que têm um salário e recursos menores. Essas é que deveriam fazer isso com mais frequência. Colocar todos os gastos na ponta do lápis. Anote as despesas mensais como moradia, internet, luz, água, aquela pizza que você pede aí no meio da semana ou no final de semana, a alimentação, tudo que você gasta no supermercado e até aquela barraquinha de frutas, verduras e o pastel que você come no final da feira. Me diz, e seja sincero, se eu te perguntar agora quanto você gasta no mercado toda semana ou na barraquinha de verduras, o que você diria? Eu aposto que você não sabe quanto você gasta todos os meses com esse tipo de consumo. Posso te dizer que isso foi uma salvação para mim. Por isso que eu estou aconselhando vocês a fazerem isso, anotar tudo por 30 dias, para que no final você tenha um orçamento e você conheça todos os seus gastos e o resultado é real e físico, vai ser um resultado que você vai conseguir enxergar. Quando eu fiz essa planilha, tudo que estava ali, eu consegui enxergar o quanto que eu estava gastando no supermercado, ou pagando, por exemplo, 2 assinaturas de TV, ou eu estava pagando Netflix, Amazon Prime e HBO Max. Então eu cancelei e fiquei apenas com a Amazon Prime, que é a que eu assisto mais constantemente. Inclusive, eu conto melhor essa história no vídeo que eu vou deixar aqui no card. Como juntar dinheiro mesmo ganhando pouco. Eu recomendo que você assista depois que terminar esse vídeo aqui. Com certeza isso vai te ajudar muito. O que eu percebi era que não havia nenhuma necessidade de pagar por tudo isso. Eu mal tinha tempo para assistir TV ou streaming. Já fazia um bom tempo que eu estava pagando todas essas contas sem usar. No supermercado também a gente vai colocando uma coisinha aqui, outra coisinha ali. E quando a gente percebe, eu, por exemplo, já estava gastando muito mais que eu deveria no supermercado. Inclusive, depois disso, eu comecei a fazer uma lista de compras para que eu seguisse rigorosamente aquilo. E eu sempre me preparava para isso antes, para me manter focado naquilo que eu precisava comprar. E com certeza, só anotando todos os seus gastos por 30 dias é que você vai conseguir saber o que você está gastando e o quanto. Enquanto tudo ficar na sua mente, você pensa, não, eu estou comprando só o essencial, quando na verdade não, você não está comprando nada de essencial, você só está comprando muito mais coisas do que deveria ou do que necessita. Depois de fazer tudo isso, que eu entendi que realmente eu preciso manter o meu estilo de vida atual. Quando eu recebo o meu dinheiro, que geralmente é no início do mês, eu já sei o quanto que vai para cada coisa específica. Ao colocar limite nas coisas, é que a gente consegue fazer o controle melhor da nossa vida financeira. O próximo passo que você precisa separar imediatamente quando você recebe o seu dinheiro é um fundo de emergência. Você precisa pegar uma parte, mesmo que pequena, do seu salário para começar a compor o seu fundo de emergência ou reserva de emergência, como é mais conhecida. Organizar os seus gastos todo mês, mandar um dinheirinho para sua reserva de emergência é mais do que essencial e todos deveriam fazer isso. O recomendado é que você tenha como reserva de emergência entre 6 a 12 meses do seu custo de vida mensal. Por exemplo, caso você tenha um custo de vida mensal de 3.500 por mês, então você deveria ter uma reserva de emergência entre 21 e 42 mil reais. É claro, você deu um pulo agora, né? Tenho certeza. Mas calma, é claro que a maioria de nós não tem esse dinheiro de uma vez só. E não ter esse dinheiro de forma completa para colocar tudo de uma vez na sua reserva de emergência é normal. Por isso que a ideia é formar a reserva de emergência aos poucos. Quando eu comecei a formar a minha noção financeira, que eu comecei a formar minha reserva de emergência, não tinha muito. E eu comecei com R$150, que é aquilo que você pode começar, ou até menos. O importante é começar. E não se iluda, pode parecer uma coisa sem importância,
Era o que eu pensava quando eu não tinha nenhum tipo de noção financeira. Mas imagina a tranquilidade que você teria agora mesmo se você tivesse 6 meses ou 1 ano de custos mensais já pagos. Imagina a paz que você teria se algum dia você perder um emprego, ou bater o seu carro, ou ficar um mês sem receber, ou mesmo ficar doente ou se machucar. Você tem da onde tirar o dinheiro e isso vai te dar muita tranquilidade. Você não vai precisar recorrer a bancos ou nem fazer mais nenhum tipo de empréstimo e se afundar mais e mais em dívidas. E até você não vai precisar recorrer à sua família para pedir empréstimo. Sabe aquela coisa chata de você ter que pedir emprestado? E nem vai precisar vender nenhum móvel da sua casa, ou vender o seu computador, vender o seu celular, vender a sua TV, porque você tem uma reserva de emergência para situações como essa que podem ser muito complicadas. Você já ouviu falar da lei de Murphy? Eu acredito muito. Ela diz o seguinte: qualquer coisa que possa ocorrer mal, ocorrerá mal no pior momento possível. Então cuidado, coloca na sua cabeça, o imprevisto faz parte da vida. O erro não está no imprevisto, mas sim em não se preparar para ele. Então se alguma coisa a qualquer momento pode acontecer e afinal as coisas acontecem, os momentos em que a gente menos espera, nós precisamos ter um fundo de emergência que vai nos garantir a paz e a saúde mental. Falando em fundo de emergência, um estudo recente concluiu que quase 7 em cada 10 brasileiros não tem nenhum tipo de reserva de emergência. Eu não sei novamente como você vai começar. Se é com 30, se é com 20, se é com 50 reais o seu salário. Mas você precisa começar isso imediatamente e com a máxima urgência possível. E outra coisa só para a gente esclarecer, esse dinheiro não vai e não pode ser usado de nenhuma maneira, de uma outra forma que não seja emergências. Nada de juntar dinheiro, colocar na sua reserva de emergência, ver ali que está formando um patrimônio, formando alguma coisinha legal e começar a usar, fazer uma viagem, sair de férias, gastar com saídas de finais de semana, jantares. Esquece, nada disso. Esse dinheiro deve ser usado exclusivamente se o momento for de emergência. E também ele deve ser aplicado em um ativo de baixíssimo risco. Em renda fixa, claro, no tesouro ou em um CDB com liquidez diária. Outra fatia que é muito importante, que você tem que tirar parte do seu dinheiro todos os meses e também usar com um pouco mais de inteligência para sair dessa situação mais rápido possível, são dívidas. Depois de separar o seu dinheiro para um fundo de emergência, chegou a hora de separar uma parte para quitar as suas dívidas. Como um dado, o endividamento das famílias brasileiras chegou a 77,4%, uma alta histórica. Estamos passando por um momento muito complicado em relação ao endividamento. E isso é algo que aceitamos com a pura normalidade. É algo que a sociedade já aceitou, que ter dívidas é algo normal. E não é. Nós normalizamos o endividamento. Afinal, talvez seja até normal se endividar para comprar roupas que não precisamos, ou fazermos viagens que não podemos manter, ou ter um estilo de vida que nós não podemos pagar. Você acha isso normal? Não, não é. O problema total das dívidas é que ela estrangula a sua renda mensal e te deixa numa situação financeira muito, mas muito difícil. Eu já fui extremamente endividado, pode acreditar. Por isso eu posso falar com a mais pura convicção. Ela suga totalmente a sua renda mensal e sua saúde mental. Aí só para não esquecer, falando em saúde mental, eu sugiro que você veja também o vídeo que eu vou deixar aqui no card, que são as 12 lições que eu aprendi com o livro Os Segredos da Mente Milionária. Esse livro vai transformar a sua mentalidade em relação ao dinheiro. É muito importante, dá uma olhada. As dívidas, elas sugam a nossa renda. Por isso que quando a gente recebe o dinheiro e depois de 2 ou 3 dias, a gente fica com aquela sensação esquisita. Nossa, mas onde foi que eu gastei tanto dinheiro? Se eu só paguei as despesas básicas. As dívidas, elas carregam junto com elas os juros. Quando você está pagando os juros do cartão de crédito, limites, juros de empréstimos pessoais ou pagando aquela parcela mensal de financiamento, a sua renda mensal ela é consumida e esse dinheiro ele poderia facilmente estar indo para sua reserva de emergência ou investimentos.
porque certamente o seu dinheiro está indo todo para pagamento de cartão de crédito, financiamento, empréstimo, prestações de carro, prestações da casa, enfim, prestações e parcelas com juros altíssimos. A solução para quitar dívidas rapidamente é selecionar as dívidas que você tem. E existem dois tipos de dívidas: as que são pagáveis e as dívidas que são impagáveis. As dívidas impagáveis são aquelas dívidas que você nunca vai conseguir pagar, que já virou uma bola de neve. Você está devendo muito, muito mais do que quando você iniciou essa dívida. Os juros, geralmente, eles são implacáveis e você não vai conseguir mais pagar. O que eu sugiro para você nesse tipo de dívida é você esperar ou tentar um acordo com a financeira ou com o banco para você conseguir quitar isso à vista. Geralmente eles dão uns belos descontos quando a dívida já tem muito tempo. Mas se você tem dívidas pagáveis, que é o caso da maioria das pessoas, é mais fácil de resolver e o problema está totalmente nas suas mãos. Quando eu comecei a levar a sério as finanças pessoais e também o pagamento das minhas dívidas, eu anotei tudo em uma planilha, mais ou menos igual aquela que eu disponibilizei para você. Eu anotei todas as minhas dívidas, fiz um cálculo do total, a taxa de juros por mês e o valor que eu poderia pagar mensalmente. E aí eu tirava esse recurso do meu salário. E essa informação de taxa de juros ao mês, as pessoas geralmente não sabem que ela existe ou nada sobre ela. Não sabem dessa informação. É tanto que muitas pessoas me perguntam: Vinícius, eu tenho duas dívidas e eu não sei qual que eu devo pagar. Aí eu pergunto de volta: qual é a taxa de juros das duas dívidas? Geralmente a resposta é: eu não sei. O que você deve fazer é sempre optar por pagar a que tem mais juros ou a que a taxa de juros é mais alta, porque essa sim pode destruir a sua renda mensal, pode acabar com a sua organização financeira. Você tem que se livrar dela o quanto antes. Por isso, quando eu comecei a pagar as minhas dívidas, eu destinei o maior valor que eu poderia do meu salário para quitar a dívida que tivesse maior juros. E sempre que eu pagava uma dívida, eu voltava na planilha e adicionava o pagamento manualmente, até que a dívida chegasse a zero. Eu comecei a fazer essa organização na planilha, que toda a renda extra que eu tinha, eu logo adiantava uma parcela. E era muito prazeroso ver cada uma delas sendo eliminadas. Não interessa se eu ganhava 200, 300, eu destinava sempre para quitar dívidas. E quando eu conseguia, eu também colocava alguma coisa para investimento. Mas eu confesso que a maior parte nesse período foi justamente para pagar dívida. Mas toma cuidado com uma coisa, porque de nada vai adiantar você fazer esse esforço para ir quitando todas as suas dívidas e se por uma outra ponta você estiver fazendo mais dívidas, vai ser um abismo sem fim. Uma dica é: procure entrar em contato com os detentores dessa dívida e tentar um acordo com eles ou naqueles plantões Serasa, sabe? Isso pode te ajudar muito a fazer um acordo muito vantajoso. Uma outra parte que você vai precisar fazer com o seu salário, pelo menos um pouquinho, é separar para investimento. Isso aqui vai começar a mudar o jogo para você, porque ao invés de você pagar juros, você vai começar a receber juros. Essa é uma outra coisa que você deve priorizar quando você receber o seu salário. Investimento. Investir não significa apenas poupar para o futuro, mas fazer com que o seu dinheiro cresça mês após mês, sendo multiplicado pelos juros compostos. É importante também tirar da cabeça que investir é uma coisa muito difícil. Está na hora de quebrar essa crença. A crença do complicado ou que vai precisar ficar de manhã, de tarde ou à noite olhando para o computador horas e horas. Investir não é nada complicado. Hoje eu gasto 1 hora por semana para fazer todo o gerenciamento dos meus investimentos e da minha carteira. Obviamente que eu estudo muito mais sobre investimentos, mas para minha carteira pessoal, 1 hora que eu tiro por semana são suficientes para ler todos os relatórios. Eu já consigo fazer toda a estratégia do meu investimento do mês e tem que entender que investimento pessoal
geral, ele é assim. Depois que você aprender a escolher os melhores investimentos com base no seu perfil, obviamente, e aprender a fazer o seu dinheiro crescer, você vai precisar ter muito menos tempo para cuidar da sua carteira. E você vai conseguir decidir os seus investimentos, a estratégia deles em pouquíssimo tempo. Na hora que o seu dinheiro e o seu salário chegarem, você precisa decidir qual parte você vai destinar para investimento. E claro, onde você vai investir. Para isso sim, eu aconselho você a entrar numa corretora e traçar o seu perfil de investimento. Dentro da corretora você vai ter alguns tipos de possibilidades de investimento que a própria corretora vai te fazer com base no seu perfil. Caso você ainda queira fazer algum outro tipo de investimento, por aqui eu vou estar falando sempre sobre isso, mas você também pode consultar um assessor de investimentos que pode te ajudar com o seu dinheiro. Claro, se você puder aprender a investir, vai fazer com que você ganhe milhões no decorrer de toda a sua vida apenas com juros compostos. Isso pode parecer uma coisa muito distante demais para você quando se fala em ganhar milhões com juros compostos. Mas sim, se você passar uma boa parcela da sua vida investindo todos os meses, os juros compostos certamente vão multiplicar muito mais o seu dinheiro e chegar no milhão, com certeza é possível. Eu quero que você entenda bem o que eu estou falando aqui, porque tudo tem a ver com o longo prazo. Não é investir R$100 hoje e ter 10 milhões amanhã. Isso tem a ver com constância de investimentos. E claro, deixar os juros sobre juros trabalhar. Mas nessa parte de organização financeira e investimentos, eu posso te ajudar. E é de graça. Você está se perguntando como você pode fazer isso? Ou como eu posso fazer isso para você? Se inscreve nesse canal, dá um like nesse vídeo para que esse conteúdo seja espalhado para mais pessoas que também precisam fazer como você, se organizar melhor financeiramente. E essa informação vai ser disseminada para muito mais pessoas. E por aqui eu vou soltar sempre conteúdo que vai te ajudar a lidar melhor com o seu dinheiro e, claro, você aprender a investir. Te vejo em breve. Até!